Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo e agora mais um vídeo para leitores na missa. Se você é leitor, leitora na missa, esse vídeo te interessa. E se você gostaria de fazer leituras na missa, também esse vídeo te interessa. Quero falar aqui de 5 problemas mais comuns que ocorrem com leitores na missa. Isso mesmo. 5 problemas mais comuns que ocorrem com leitores na missa e que prejudicam a leitura. Então, fique até o final nesse vídeo e você verá quais são esses problemas comuns. Veja se você comete algum deles ou todos eles. Mas antes de falar sobre esses 5 probleminhas, convido você que passa por esse canal, assiste meus vídeos, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dele, você vai ajudar esse canal a crescer. E também compartilhe esse vídeo com leitores, comentaristas, equipes de liturgia da sua paróquia, para os seus contatos também. Vamos lá então com estes 5 probleminhas. E aí você já vai pensando também como superá-lo. Vou dar algumas dicas também para isso, apesar que eu já fiz vídeos falando de algumas dicas para superar alguns desses problemas. Mas aqui eu enfatizo o problema, porque quando a gente visualiza o problema, toma consciência dele, fica mais fácil da gente corrigir. É esse o objetivo. Então vamos lá. Primeiro probleminha. Anote bem aí. O primeiro probleminha é o uso incorreto do microfone. Vocês já perceberam que há leitores que leem muito bem, têm uma boa dicção, mas não sabem utilizar o microfone corretamente. Eu não tenho nenhum microfone aqui, mas eu vou pegar aqui um exemplo, que é esse controle aqui. Vamos supor que ele fosse um microfone. O microfone, geralmente microfone de igrejas, eles são microfones comuns, e ele tem a borda aqui em volta e aqui dentro é que está o elemento captador do som. Então, se você segurar o microfone assim, a sua voz vai passar reto e não vai captar adequadamente. Se você ficar segurando ele longe da boca, é a mesma coisa. Se você não der nenhuma importância, às vezes é um microfone fixo, a pessoa está lendo ali de cabeça baixa e o microfone está aqui, ó, na direção da testa da pessoa. Ela não se dá conta que o som não está sendo captado pelo microfone. Para que o microfone capte bem o som da sua voz, é preciso que ele esteja mais ou menos, essa é a regra comum, 4 dedos, mede assim, ó, você não vai ficar medindo na missa, obviamente, mas você vai calcular, quem tem prática de leitura sabe disso. Pegou o microfone bem na direção da boca, não é como se você estivesse segurando um sorvete, não. Você vai segurar bem na direção da boca, calcule mais ou menos 4 ou 5 dedos, aí é a base para a maioria das vozes. Aí você vai regulando, se você tem prática de leitura, se a sua voz é muito forte, você coloca um pouquinho mais longe. Se a sua voz é um pouco fraca, coloca um pouquinho mais perto. Não precisa ficar regulando, se tem alguém que regula o som, não precisa equalizar o som grave, agudo. O som está regulado, padronizado para todo mundo. Mesmo que a sua voz seja grave, seja aguda, você ali que vai regular esse microfone pela distância e pela posição correta. Grave bem essas duas coisas no uso do microfone. Posição e distanciamento correto. Se você fizer essas duas coisas, posicionou ele corretamente e o distanciamento correto, pronto, perfeito. As outras coisas vêm depois. Então, muita gente faz leituras que a Assembleia não ouve, prejudica a sua leitura justamente pelo uso incorreto do microfone. Tenta fazer esse exercício fora da missa, num outro momento. Grave em casa a sua voz com o celular. Experimente fazer isso. Hoje todos os celulares praticamente têm gravador de voz. Então, você liga lá o gravador de voz
e vá fazendo um teste com a sua voz de distanciamento. Ele tem aquela entradinha embaixo aqui, isso é um exemplo com o celular. Se você colocar muito perto aqui, vai sair todos os chiados da sua voz na gravação. Se você colocar muito longe, ele não vai captar a sua voz. Se você falar aqui e o microfone, a entrada do microfone estiver aqui, não vai captar corretamente a sua voz. Tem uma posição adequada para você gravar a voz no celular, e você gravando bem a voz no celular, ouvindo a sua voz, você vai poder corrigir erros que as pessoas percebem e você não percebe. Se você gosta de ler, tem vocação para ler, então você poderia muito bem, tranquilamente, fazer esse exercício com o seu celular em casa, ouvir a sua voz fazendo leitura. Isso serve para as outras dicas que eu vou dar depois aqui. Então faça esse exercício. Eu deixo isso como um exercício de casa para você que é leitor na missa. Então, gravou bem isso daí? Primeiro problema é uso inadequado do microfone. Agora vamos para o segundo problema. Anote aí. O segundo problema é o nervosismo. Esse danado nervosismo. Quantas pessoas, às vezes, são leitores antigos, que fazem leitura há bastante tempo, e na hora de ler, o nervosismo toma conta da pessoa. Já vi situações assim de pessoas que leem bem, que usam o microfone corretamente, mas que não conseguem dominar o nervosismo. A hora que olha para a assembleia, gela, treme, e aí começa a tropeçar no texto, engasgar, falar a palavra errada, respirar de forma inadequada na leitura, mostrar que está ofegante, tremer, e prejudica a qualidade da leitura. Então, o nervosismo é um vilão para leitores. Exercite, treine para superar o nervosismo. Tem um vídeo que eu fiz anteriormente, dê uma olhadinha ali na playlist, você vai ver que tem um vídeo que eu fiz dando dicas para superar o nervosismo. O nervosismo é, então, um dos vilões destes 5 que eu estou apontando aqui, que prejudica uma boa leitura na missa. Se você é uma dessas pessoas que fica nervosa na hora de ler, então faça o exercício para dominar o nervosismo e você vai ser um exímio leitor, uma exímia leitora. Vamos agora para o terceiro problema que prejudica os leitores e a leitura na missa. Esse terceiro problema é a falta de treino da voz. Às vezes, a voz é muito importante para a leitura, a entonação da sua voz, a maneira como você pronuncia as palavras, a clareza que você coloca em cada palavra, em cada frase, em cada expressão. É muito importante que você treine a sua voz. Voz bonita, muitas vezes, é treino. As pessoas que leem bem, que têm uma boa voz, são pessoas que treinam a voz, que educam a voz, que fazem impostação de voz. Isso ajuda muito na leitura. Os grandes comunicadores fazem isso, não nascem com a voz pronta. Voz é treino, todo mundo tem voz, a menos que você tenha alguma deficiência na área da fonoaudiologia. Aí tem os fonoaudiólogos que vão ajudar você a superar se você tem algum problema nessa área, como língua presa, se você for gago ou alguma coisa nesse sentido, ou outro probleminha aí que possa afetar a sua voz. Mas se a sua voz é uma voz que não tem esses problemas um pouquinho mais sérios, que precisa de um profissional para corrigir, você pode corrigir em casa a sua voz, fazendo treinamento. Tem aquele exercício, todo mundo conhece, que quem canta faz isso, de colocar a caneta na boca, só que você limpa bem a caneta, tá? Sobretudo agora, em época de Covid e tal, passa um álcool gel nela, limpa, depois você coloca na boca. Eu não vou colocar porque essa aqui não tá limpa. Coloca
segura no dente e vá pronunciando palavras, pega um texto, pega o texto que você vai ler na missa. Isso, a dica é essa aqui. Pega o texto que você vai ler na missa, a leitura que você vai ler, coloque a caneta na boca e leia a leitura inteira com a caneta na boca. Depois você lê, tira a caneta e lê de novo. Você vê a qualidade da sua voz. Como que vai melhorar a sua voz? Esse exercício é muito simples. O pessoal que canta faz isso e ajuda muito numa boa dicção. É um exercício. Depois tem aqueles outros que podem ser feitos também, que os fonoaudiólogos indicam. Mas esse é muito prático e vai ajudar você a fazer isso. Pode ser o dedo mesmo, né? Coloca o dedo aqui, segura e vai falando, lendo a leitura com o dedo aqui na boca, segurando entre os dentes. E quando você terminar, você fez um exercício com a língua, você fez exercício com a garganta. E depois, a hora que você soltar e ler de novo, a sua voz vai estar perfeita ou quase perfeita. Então, esse terceiro probleminha é que atrapalha bastante a qualidade da leitura na missa, que é a falta de treino da voz. E qual é o quarto problema que prejudica uma boa leitura na missa? O quarto problema é a dificuldade de ler. Tem gente que tem dificuldade de ler e insiste em ser leitor. Seria importante treinar a leitura primeiro. Às vezes a pessoa não consegue ler, ela é semi-alfabetizada e por caridade as pessoas colocam para ler. Não pode acontecer isso. A leitura na missa tem que ser feita por pessoas que fazem uma boa leitura. Treina primeiro, aprenda a ler primeiro. Às vezes a pessoa não é dada a leitura, nunca lê um texto, e depois quer ler o texto na missa, sem treino, sem saber ler direito. Então, se você não sabe ler bem, faça outra coisa, mas não leitura. Ou então treine, se isso é uma paixão que você tem, gosta de ler, então treine, porque as pessoas que gostam, elas se esforçam para superar as dificuldades. Então, gente que lê bem. Aí as pessoas que não lêem bem falam palavras erradas, engolem palavras como S's, engasgam bastante, aí o nervosismo ajuda a fazer isso. Mas a pessoa não sabe, ela pega um texto e fala naquele tempo, e aí vai mastigando a leitura. Dá uma agonia de ver gente que lê mal. Eu fico tenso quando eu ouço alguém lendo mal na missa, porque aquele momento da leitura é um momento maravilhoso de você ouvir a palavra. E como é bom a gente ouvir alguém que pronunciou palavras com aquele, lê o texto maravilhosamente bem. Então, esse terceiro problema prejudica e muito a qualidade da leitura quando a pessoa não sabe ler e ela insiste em ler. Ou quando ela não tem técnica de leitura, porque leitura exige um pouco de técnica. Se a pessoa não sabe ler direito, ela não respeita pontuações. As pontuações é que dão sentido a um texto. A vírgula, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, o ponto final, a reticência. Resistência somos nós que temos muitas vezes de aguentar leitores que não leem bem. Então, procure treinar e pronunciar bem as palavras e as pontuações. Aí você vai fazer uma boa leitura na missa. E o quinto e último ponto que prejudica uma boa leitura é a deficiência espiritual. Você não está recitando um texto qualquer. Você não está declamando um texto qualquer. Você está lendo a palavra de Deus e lendo publicamente para outras pessoas. Não é para você. Então, você precisa ter preparação espiritual. E eu fiz um vídeo também falando da preparação espiritual. Reze antes de ler, faça a leitura orante daquele texto, com o método da leitura orante, ou lécio divino, antes de você ir para a missa. Dá para a gente perceber claramente quem
fez a leitura orante antes de ler o texto na missa. Então, há deficiência espiritual, pessoas que não rezam o texto antes, não fazem uma boa leitura, não transmite aquilo que a leitura tem de sagrado. Agora, quando a pessoa vai com espiritualidade, ela consegue transmitir a espiritualidade no texto. E isso é fundamental, porque, como eu disse, é texto bíblico, é palavra de Deus. Só reforçando algo que eu falo em outros vídeos, que algumas pessoas nos comentários dizem, não é leitura, é proclamação. Não é proclamação, é leitura mesmo. Proclamação é só do Evangelho. Você vai ler a primeira leitura, você vai ler a segunda leitura, e você vai salmodiar o salmo, e você vai proclamar o Evangelho. Essas são as expressões. É leitura mesmo, primeira e segunda leitura. Se não estaria escrito lá no lecionário, não primeira leitura, ou leitura do livro do Êxodo, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Estaria escrito proclamação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, proclamação do livro do Êxodo. Se não estaria escrito assim, se fosse proclamação. Quando você vai ler na missa, você vai ler. Vai fazer uma leitura, não vai proclamar. Só o Evangelho é proclamado. E você? Qual a sua principal dificuldade? Ou você não tem dificuldade? Seria ótimo se não tivesse. Mas se tem, deixa aí escrito. Não é pecado e não é feio falar das dificuldades. É uma forma da gente superá-las. Então, se você tem alguma dificuldade, sejam essas ou sejam outras, deixa aí embaixo. Talvez outras pessoas também terão a mesma dificuldade que você. E é muito bom a gente saber que outras pessoas também estão ali se esforçando para superar suas dificuldades. Qual dificuldade é mais presente entre os leitores da sua comunidade? Quando você vai à missa, está sentadinho lá na assembleia, participando da missa e está ouvindo as pessoas lerem, o que você percebe? Quais são as dificuldades que você percebe que mais sobressaem entre os leitores da sua comunidade, da sua paróquia? Deixa escrito aí embaixo também como partilha. E você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixa o seu joinha. Se não gostou, deixa o joinha também para fortalecer o vídeo. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Os comentários seus, de vocês, são muito bem-vindos. Eles mostram a interação de vocês comigo. Às vezes eu não respondo, eu deixo lá um coraçãozinho que eu vi o seu comentário, mas às vezes quando é muito comentário eu acabo não respondendo, mas eu vi o seu comentário. Então, deixa lá. Vai ser muito bem-vindo também o seu comentário. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, a minha bênção e até o nosso próximo vídeo. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.